Diz a história que quando Lutero teve que entrar diante das autoridades da época, seus amigos, entre aspas, seus inimigos, fuzilando ele com o olhar, ameaçando, diante do grande desafio que esse homem trouxe à igreja e às autoridades da época. Ele disse que não poderia jamais negar ou abrir mão daquela verdade que ele estava sustentando. Mas ele sentiu medo, com certeza, dos seus inimigos, e ele disse que o Senhor me ajude, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E assim é a história desses homens. E hoje nós vamos falar sobre reforma, e eu coube a mim dar um olhar no tempo, rapidamente, como quem sabe uma introdução, e nós queremos pedir também a ajuda de Deus, quando vamos tratar de assunto tão sério, tão nobre, que Deus nos ajude, para que possamos entender o que a reforma de fato foi na história e é na história da igreja. Quando nós falamos sobre a reforma, nós não podemos pensar nela como um ponto na história que ficou no passado, mas devemos trazê-la para os nossos dias. Devemos ver os pontos essenciais da reforma que, com o passar dos anos, dos tempos, acabaram novamente sofrendo, quem sabe, uma desconsideração muito grande, e muitas igrejas hoje já carecem de sofrerem novamente o impacto da reforma. Por isso a igreja, através do nosso grupo de reflexão teológica, trouxe esse desafio, apoiado pelo Conselho da Igreja, de falarmos nesses 3 dias sobre temas da reforma. Em poucas palavras, a gente poderia, quem sabe, conceituar um movimento de retorno aos padrões bíblicos. O que seria a reforma? Se você fosse assim, em poucas palavras, diríamos, do ponto de vista cristão, teológico, um movimento de retorno aos padrões bíblicos. É claro que no bojo da reforma, muitos colocam que foi um movimento de libertação social. Foi um movimento que libertou o povo da ignorância, da escravidão. Um dos pré-reformadores, ele dizia que a igreja, que o povo, ou a igreja mesmo, estava escrava da Babilônia, no seu sentido, escrava de um poder pecaminoso, e ela precisava ser liberta disso. Então há quem pensa que a reforma é mais do que um movimento religioso. Ela acabou mesmo atendendo outras áreas. A verdade é que ela abriu um leque para a abertura, de uma certa forma, da mente das pessoas, para fugir, quem sabe, daquela ideia da Idade Média, que ainda insistia em que, se a pessoa tivesse uma dor de cabeça, por exemplo, essa dor de cabeça ela existia porque Deus queria que fosse daquele jeito, e a pessoa teria que se contentar com aquilo. Qualquer coisa que fosse contra a igreja, ou ferisse a autoridade da igreja, era castigado, era, de certa forma, a pessoa era perseguida, e o pensamento não poderia evoluir. Então a reforma também ampliou, deu oportunidade das pessoas pensarem mais. Então nós poderíamos pensar de várias facetas da reforma, mas da nossa responsabilidade falar sobre o ponto de vista teológico, que é o que mais nos interessa. E nesse sentido que nós podemos dizer, em poucas palavras, que é um movimento de retorno aos padrões bíblicos. Isso é essencial. E o primeiro ponto que a gente teria que pensar é na soteriologia dos reformados. O
que eles pensavam sobre a salvação? A palavra soteriologia no seminário, na faculdade, nós sabemos que é quando nós estudamos a salvação, a aplicação da obra redentiva de Cristo no coração do homem. É um capítulo da teologia que se chama então soteriologia. Como que a salvação é aplicada no coração do homem? Nós sabemos que ela foi realizada em Cristo. Isso a teologia chama de cristologia. Quando Jesus morreu na cruz, a obra expiatória de Cristo se chama cristologia. Mas como que ela é aplicada ao coração dos homens? Aí estava, quem sabe, o nó que a reforma se propõe a desatar, porque ele foi dado de forma errada pela a igreja no momento da reforma. O versículo chave para Lutero, ele vai partir da salvação pela fé. E ele, quem sabe, o seu grito maior da graça, pela graça, mas o justo viverá pela fé. No momento que o justo vivia debaixo das prisões, eram elas às vezes literais ou eram prisões subjetivas da igreja no momento. A pessoa não tinha um crescimento maduro na graça de Deus, mas sim nos ditames da igreja, nas regras da igreja. Então a reforma, primeiro, quando nós vamos pensar sobre ela, nós devemos pensar nesse ponto de qual era a posição dos reformados sobre a salvação. Então, o primeiro ponto é que eles, assim, de forma geral, tanto os pré-reformadores como os reformadores, defendiam que a salvação era realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus, pela obra expiatória de Cristo Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A soteriologia dos pré-reformadores e dos reformadores, no primeiro ponto, ela tinha cunho cristológico. É Cristo, é em Cristo, é por Cristo, é através de Cristo. O único líder da igreja. A rejeição total a um líder visível da igreja. Há uma outra possibilidade de salvação por obras ou por atos que as pessoas acreditavam, como por exemplo as boas obras, que levariam uma pessoa à salvação. Mas era unicamente através de Cristo Jesus. Um outro ponto dentro do aspecto da soteriologia dos reformadores era que a única regra a ser seguida era a Bíblia, a palavra de Deus. E é lógico que isso eles vão entrar em grande debate contra a igreja do momento, as bulas papais, os ditames da igreja que eram colocados também como autoridade. A tradição oral da igreja, eles acreditavam que o Papa disse e também tinha autoridade equivalente, em alguns casos mais do que a Bíblia. É daí que entra na história os nossos pré-reformadores, quando Wycliffe vai traduzir a Bíblia, vai se empenhar nisso, para que tivesse a Bíblia na mão do povo. Quando a Inglaterra tem o prazer de conhecer a tradução e o pessoal ler, o pessoal que eu digo comum, não clero, eles começam a ler o Novo Testamento e eles começam a ver que há uma diferença muito grande entre o que a igreja pregava e o que o Novo Testamento dizia. Então há um resgate dentro da soteriologia na palavra de Deus, uma volta à palavra de Deus. Um outro ponto era dessa cosmovisão reformada, era que a salvação é somente pela graça, e isso é dom gratuito de Deus, não vem das obras. Primeiro, o homem vive pela fé.
estamos observando aqui. Esta fé é em Cristo Jesus, que nos dá a salvação pela graça. E assim você mais ou menos vai desenvolvendo a linha que esses homens queriam. Você pode dizer hoje: pastor, mas isso é tão simples? É para nós. Mas naquela época não era assim. As pessoas, para chegar à salvação, passavam pelos abusos da igreja. Era necessário as boas obras, era necessário muitas vezes passar por regras da igreja. Muitas pessoas se afastavam de tudo na busca. Lutero mesmo era um que subia as escadarias nas suas penitências, numa busca desesperada, numa angústia para fazer aquilo que Deus queria e assim fazer uma barganha com Deus, ter a salvação. Ele não conseguia fazer isso. Isso o angustiava muito, não só ele, muitas pessoas. A igreja impunha aos homens a tarefa de conseguir a salvação. Olha, irmãos, isso também é muito comum nos nossos dias. Muitas igrejas ainda insistem nesse pilar. Outro ponto, que a glória deveria ser dada só a Deus. Essa soteriologia dos reformadores e dos pré-reformadores tem razão de ser, porque o Papa recebia a glória. Mesmo Lutero, se você for ler lá as 95 teses, você vai ver que uma das teses, ainda Lutero diz que o Espírito Santo age em nós através do Papa, e ainda não se desfez totalmente do Papa. Ainda há uma ligação. Na verdade, ele não tinha intenção nem mesmo de criar uma igreja luterana no mundo. Ele queria reformar a igreja católica. Era um movimento interno a princípio. Mas havia ainda uma glória dada à estrutura, à igreja, ao bispo. Vocês já assistiram com certeza alguns filmes. As pessoas tinham que chegar e beijar o anel do bispo, do Papa. Ele era autoridade. A história diz que quando era coroado um Papa, aquele corpo do Papa passava a ser ocupado por Cristo. Eles tinham essa ideia: agora é Cristo. O Papa era Cristo falando. E essa glória então era dada a homens. E por isso que a gente fala, quando você estuda lá os 5 solas, a glória é somente a Deus. A igreja então havia se perdido. É dentro desse contexto que nós vamos perceber então, mas que pontos, por que nós temos que pensar na reforma, assim, dar um olhar no tempo, daquela época e do nosso tempo, para entendermos da reforma e sobre a reforma. Se você fosse pensar comigo aqui, um olhar para assim, 1500, volta uns 200, 300 anos e adianta também um pouquinho mais. A gente teria que entender algumas coisas que estavam acontecendo nesse momento. Primeiro, mudanças geográficas. Todo mundo aí que já até hoje conversando com a Raquel, ela disse: eu me lembro mais disso daí quando eu estava, acho que no ginasial, ou no segundo grau, não me lembro. Mas o século XVI, principalmente, você deve lembrar que ele foi marcado pelas grandes navegações. O contexto de mundo muda. Até então a Europa era um umbigo voltado para ela mesma. Tudo acontecia ali. Agora a gente já sabe que a Europa não é mais a atenção não está mais só voltada para a Europa. Isso é uma mudança que está acontecendo. Novas expansões, novos horizontes. Os homens começam a descobrir e entender que até os conceitos que eles ainda defendiam sobre a Terra, como era o planeta, vai se quebrando aqueles paradigmas que a igreja havia colocado.
Então há uma mudança geográfica acontecendo nesse momento, há uma consciência mudando nesse momento do homem, se não de todos, dos pensantes, dos formadores de opinião. Mas há uma mudança também política. Por que a gente pode dizer que há uma mudança política? Bom, há alguns estados, o que se chama nações-estados, começam a surgir. A Europa começa a se fragmentar. Então, é nesse momento que você começa a ver, a solidificar mesmo, a estruturar os países como a Inglaterra, a França, elas se formam mesmo, elas se solidificam. A Espanha, o Portugal, com uma posição assim de país, já quase pensando numa esfera moderna, num conceito moderno de Estado. E daí isso fragmenta. Há uma rejeição, automaticamente, a uma autoridade única. Eles começam a perceber que os países, então, estavam sendo, de uma certa forma, lesados por Roma. Porque o Estado conseguia produzir, grande parte a Roma levava com eles para manter toda aquela estrutura caríssima do Vaticano, de Roma. Era muito caro. O clero cada vez mais rico, e o povo já começava a reclamar disso. Tanto que na Alemanha, num dos concílios pelo ano de 1330, eles já mudaram, porque sempre as decisões eram tomadas por 4 elementos do clero e 2 do Estado. Ali eles já fazem uma inversão, eles já tiram 4 do clero e já colocam 4 do Estado nos seus conselheiros. Já muda, a igreja já começa a perder a sua força política. Quando eu disse no início que as pessoas dizem que a reforma é um movimento também que envolve uma libertação social e política do povo, é que isso está acontecendo assim num bojo só. Nós estamos vivendo no século XVI a Renascença, vocês também já estudaram isso. Um novo pensar sobre a cultura, né? As artes, a literatura, tudo está sofrendo uma mudança nesse momento. Há uma releitura do pensamento grego novamente. Há uma visão de que o homem agora pode ocupar um espaço maior do que ele ocupava. Quem estuda as artes nesse momento, as obras de arte, percebe que agora a luz dos quadros está sobre os homens. Começam a aparecer os músculos dos homens nos quadros. Até então o homem ficava na segunda tela, na escuridão, e os anjos e os seres celestes apareciam. Então está havendo uma mudança, né, no pensamento. Aquele teocentrismo da Idade Média absoluta e às vezes exacerbado está dando lugar para uma antropologia que já começa a acontecer. É nesse bojo que a gente tem que entender que está acontecendo a reforma. Então há uma mudança política acontecendo. Há também, automaticamente com isso, mudanças intelectuais. Nesse momento as faculdades, as universidades vão ganhar corpo. Os pensadores, os humanistas aparecem no Senado. Eles começam a dizer, não é bem assim não. Não é isso que o Papa está dizendo. O bispo começa a perder a sua suprema autoridade. Isto não de forma 100%. Lógico, ainda há resistências. Quando a Bíblia começa, quando o Wycliffe faz a tradução, se empenha na tradução, participou dela, havia um ditado que dizia assim: a joia do clero virou brincadeira na mão do laico, do povo, dos plebeus, porque a Bíblia era uma joinha que só podia ficar na mão do clero, e eles davam a interpretação que queriam. Essa história que chegou até os nossos dias, eu lembro que meus avós, meus pais diziam isso, que não podia ler a Bíblia porque ficava louco. Alguém já ouviu isso? Até há pouco tempo, quando digo pouco tempo, estou dizendo, eu nasci em 64 e eu ouvi isso, então não faz tanto tempo assim. Ler a Bíblia
era tarefa apenas do clero, porque senão ficava louco. Porque só a igreja tinha condições de interpretar a Bíblia. Então, quando surge uma mudança intelectual, as pessoas começam a pensar. Quando a questão intelectual atinge uma pessoa, e a gente tem que entender que a questão intelectual ela não é concorrente com a questão espiritual, como alguns pensam. Pessoas que pensam, até já brinquei com isso. Brinquei não, foi triste, né? Mas pra vocês terem uma ideia, isso tem uns 20 anos que aconteceu. Um colega meu, eu convidei ele para ir jogar bola comigo, né? E daí nós jogávamos naquela cancha que a igreja central hoje é o espaço de adoração da igreja central. Antes era uma cancha, o Sérgio jogou bola lá comigo várias vezes. O Ari jogou no gol. Mas esse colega meu foi comigo, ele era dono de mercado. E quando ele chegou lá, ele falou: nossa, teve um dia que tinha uma reunião lá na igreja. Ele falou: nossa, mas tem uma Ferrari aqui. E carro, eu falei: sim. Aí, nisso eu apresentei o Dr. Joel Putz, ele estava saindo. Eu falei: ó, Dr. Joel, ele é um juiz aqui em Curitiba. Aí ele falou comigo assim: nossa, eu pensava que crente era tudo burro. Eu falei: muito obrigado. Muito obrigado. Não é o seu caso. É sim. Mas havia essa ideia, né? Até há pouco tempo. Por quê? Porque alguns cristãos fizeram questão de assumir essa postura. Ser cristão é ser uma pessoa bobinho. Por isso que no domingo passado eu disse: seja um presbiteriano burrinho, né? Seja um presbiteriano informado. Seja um cristão que chame, preciso perguntar sobre isso, que questione, que tenha crivo crítico. Lá na reforma isso já começou a aparecer. Há também uma mudança, automaticamente a mudança religiosa. Então isso não tem como fugir, porque ela está em tudo, né? O autoritarismo da igreja católica romana ficou insustentável. Até então ninguém mexia nisso. Agora você já vê lá o Wycliffe dizendo: nosso Papa tem nome, ele é Jesus. Jesus é o nosso líder. Você já vê ele também defendendo ali uma posição dizendo que a riqueza da igreja era incoerente com a simplicidade do Evangelho. É daí que ele cria, né, os pregadores que vão sair pela Inglaterra e pela Europa, e eram chamados de homens pobres, homens simples. Ele tinha essa visão de que o cristianismo deveria ser algo bem simples. Isso não quer dizer simplista, mas que aquela ostentação da igreja não estava combinando com esse momento. É nesse momento então que as mudanças religiosas começam a acontecer. O catolicismo agora então já não estava satisfazendo mais os anseios daquele povo. Aquele povo estava, de uma certa forma, cansado, né, de ser cansados. O povo estava cansado de sofrer abusos e coisas assim. Esse é o olhar no tempo que nós temos que dar para entender então a reforma, né? Nessa outra tela, a gente tem que pensar assim que algumas coisas estão acontecendo. Na Itália já surgem alguns grupos, mesmo na Itália, né, que começa a questionar o que está acontecendo. Pedro Valdo vai dar os valdenses. Já é um movimento que está acontecendo bem aí no século XII. Já há uma preocupação com isso. O movimento chamado os cataritas, né, que vem de cataron, palavra grega, cataron, que é puro. Um grupo que já começa a se reunir, fugindo da corrupção, da idolatria, da venda de indulgência, da mistura. O clero ficou, de uma certa forma, corrupto, e esse grupo começa. São movimentos que nós temos que lembrar que a data escolhida para a reforma é 1517, mas bem antes já tem vozes gritando sobre isso.
Nós temos que pensar, como já foi dito aqui, em John Hus, em Wycliffe, nós temos que pensar em Savonarola. São homens que estão vivendo antes da reforma. Até estava contando agora no carro para Raquel que John Hus, né? A palavra vem da cidade que ele nasceu, mas alguns alegam que Hus pode significar ganso. Também tem raiz na palavra ganso. E ele diz naquela época lá, cento e poucos anos antes de Lutero, quando eles estavam tentando matá-lo, ele disse: vocês podem matar um ganso, mas vai surgir um cisne, e esse cisne vocês não vão conseguir deter. E a história diz que esse cisne é Lutero, porque quase 2 séculos depois, Lutero vai se levantar e vai realmente fixar as 95 teses e vai defender a reforma e vai dar corpo à reforma. Mas o que eu quero dizer é que esses homens gritaram sobre isso, falaram sobre isso, e não eram, por isso que eu digo que a reforma a gente tem que pensar nela como um movimento também de homens bem preparados, porque se você tem o Wycliffe, que é um cara, um homem de família nobre, ao mesmo tempo você tem Hus, que é de família pobre, ele tinha que cantar nas igrejas, ele sobrevivia do canto, ele é quase o modelo de Lutero, assim, de família simples, mas mesmo assim ele vai estudar, vai se formar e vai ser um grande intelectual também da época, não perdendo nada para, talvez não tanto quanto o Wycliffe, mas um homem também preparado. Em 1394 ele se forma em letras, melhor, em 1393. Em 1394 ele ingressa em teologia, vai fazer o seu bacharelado. Em 96 ele já faz mestrado. Em 1400 ele foi ordenado padre. Em 1401 ele tornou-se reitor da faculdade de filosofia. E já no ano seguinte ele vai ser o reitor da universidade. Então observa que são homens que não ficaram assim, né, esperando o Espírito Santo vai me dar um insight e eu vou resolver a questão da reforma. Eles se prepararam para isso. Eles se dedicaram. Eram homens estudados, eram homens que tinham eles confrontavam o sistema do momento, mas eles tinham os seus silogismos, os seus argumentos bem preparados. É como hoje, às vezes você vê alguns debates na televisão, a gente passa vergonha, né, com as pessoas que vão lá, né? Coloca um filósofo bem preparado, coloca um materialista ou um humanista bem firmado nas suas posições, coloca um psicólogo, e aí chama um carinha lá que fez um curso de teologia de 4 meses. Recebeu um canudinho, e aí ele não tem o que argumentar, ele começa a gritar forte, dizer que Deus vai castigar aquele povo todo. Isso passou, né? Hoje nós não estamos mais aceitando isso, nenhuma das igrejas estão aceitando. Antigamente dizíamos que eram nós os reformados, né, os presbiterianos e alguns batistas. Hoje não, hoje os irmãos da Assembleia de Deus em Curitiba, eu me formei no curso de letras na faculdade da Assembleia de Deus, não foi nada. A Assembleia de Deus tem a sua faculdade, a FACEL aqui em Curitiba, para citar. Eles estão escrevendo teologia sistemática. Imagina, tempos atrás eles diziam que teologia bíblica é de Deus e teologia sistemática é do diabo. As duas coisas não combinavam, né? Eu sou professor de teologia sistemática e sempre ouvia dizer que teologia sistemática é uma coisa que não é de Deus. A teologia bíblica hoje, você tem bons teólogos assembleanos escrevendo teologia sistemática. Isso acontecendo, isso é necessário, e é necessário nos nossos dias também. E com certeza os demais pares aí vão trabalhar essa questão, né? Se você tem ali o Wycliffe na Inglaterra, você tem John Hus na Boêmia,
Você tem ao mesmo tempo Savonarola na Itália, em tempos diferentes, mas sempre falando a mesma coisa. A teologia vai ganhando corpo, até chegar então, nós vamos chamar depois, mais para frente, né, da reforma, de fato, em Lutero. Por que eu faço isso? Porque nós somos injustos em já ir direto para os reformadores, né? Houve alguém lá atrás trabalhando essa questão, né? Aí você tem algumas fotos, né, para ver os homens que nós estamos falando. E o mais estranho ali, eu acho que é o Savonarola, e era mesmo, que ele tinha umas ideias de fazer profecias, né? Ele tinha um jeito, ele pregava, fazia sermão, mas ele tinha um jeito assim de lançar profecias. Ele disse que quando ele pregava nas praças, disse que as pessoas ficavam assim, encolhendo, e morriam de medo das pregações, porque ele era muito escatológico, mas ele colocava medo nas pessoas. Diz que ele tinha um timbre de voz, né, e colocava as pessoas naquela época assim, em desespero, porque ele apontava mesmo, dizia que o que a igreja estava dizendo, ele criticava todo o sistema da igreja e apontava para Cristo Jesus. Ele não foi de cunho tão importante quanto os dois aqui anteriores, mas ele também teve a sua participação com alguns que nem gostam de citá-lo como pré-reformador. Mas quando eu olho a história dele, eu acho que ele sim, encaixaria assim dentro do momento. Ele ajudou, ele contribuiu para que essas coisas acontecessem. Não precisa nem eu dizer para vocês que todos eles, com exceção do Wycliffe, porque ele morreu antes, mas seria morto, né? Quando ele está numa reunião, ele então vai ter nos nossos dias em um AVC. Mas a pressão era muito grande sobre ele, né? Jesus vai ser queimado, e ele vai ser posto na fogueira, e é quando ele não se importou nem um pouco com aquilo, né? Ao passo que diz a história que quando a pessoa é queimada, assim, diz que é um horror, né? Gritos, e ele cantava. Não estava muito preocupado, não, porque ele sabia em quem estava a sua fé, confiava nisso. A história diz que quanto ao Wycliffe, eles não conseguiram matá-lo, porque ele morreu, mas em 1419, não me lembrou, 15, né? Eles pegaram os ossos dele, mandaram desenterrar o corpo dele, mandou queimá-los lá. A Igreja Católica mandou queimar os ossos dele para, tipo, a gente não pegou você vivo, mas a gente pega os teus ossos agora, né? E vamos queimar você. E pegou todos os escritos dele, sermões e artigos que ele havia escrito, e queimou para tentar deter o que iria acontecer em 1517 em Lutero. Foi feito de tudo. A igreja seria destronada do poder, ela teria que voltar à palavra de Deus. Então, era uma batalha que tinha que acontecer mesmo. Nesse momento também, nós temos um louco, um papa, que também troca as mãos pelos pés em todo sentido. Ele é mais conhecido porque ele vai ser, quem sabe, o último papa a ver a Europa totalmente católica. Porque em 1530, 1536, a gente já tem as igrejas, a reforma já está acontecendo nos outros países, né? Na Inglaterra já tem um movimento grande, a reforma também teve influência ali, ainda que teve a igreja anglicana, o imperador da época fez a mudança, mas foi sob influência da reforma também. Mas na França também, na Alemanha nem se fala, na Escócia também, nos Países Baixos, todos eles estão já sofrendo uma influência do protestantismo, que foi, de todas as formas, a igreja tentou segurar. Esse é o nosso olhar na história, para a gente entender e saber, né, o que aconteceu até então Lutero chegar lá e colocar as 95 teses. Então a gente já pensa que Lutero, a história aconteceu assim, né? Lutero foi o reformador. Nós cantamos aqui o hino 155, Castelo Forte, foi o hino de bandeira que Lutero usou para dizer.
e para mostrar algumas coisas que são de suma importância. Ele diz assim na estrofe última do cântico: eu posso perder família, bem, prazeres. E a igreja naquela época, os líderes do clero, eles viviam em cima dos prazeres, do bem. A igreja de hoje também. Alguém me contou que num testemunho que ele ouviu, uma pessoa disse assim: eu peguei uma casa, e na casa tem até aquela banheira. O culto virou isso. Isso é uma das coisas outras que nós ouvimos, né? Que as coisas assim acontecem dentro das igrejas, tipo nas bênçãos que são temporais, que a pessoa dizia assim: olha, Deus foi tão bom comigo que Ele me deu a casa. Meu vizinho, a mulher dele contraiu câncer, ele não tinha dinheiro, então ele vendeu pela metade do preço e Deus me abençoou com a casa dele. Contando na frente de igrejas. De novo, é necessário levantar reformadores. Você está aqui nessa noite para dar um olhar no tempo e resgatar alguns princípios da reforma. Só Jesus, só a palavra, só a graça de Deus, a glória é só a Jesus. Isso é olhar no tempo. Os presbiterianos, na sua maioria, eles vivem assim, felizes, porque um dia aconteceu a reforma. E tem gente que fala assim: eu sou fruto da reforma. Você não é fruto da reforma. Você caiu debaixo da árvore da reforma, porque o fruto da reforma, a pessoa que é reformado mesmo, ele tem esses pensamentos bíblicos, ele leva a sério isso. Ele acredita que a salvação é pela graça e acabou. Ele não vai perder a salvação. Ele não vai dormir salvo e acordar não salvo. Que pressão! Ele não vai viver numa corda bamba. Ele vai crer que a salvação é pela graça. Ele vai acreditar que nós perseveramos em Deus ao ponto de que nada, como diz o apóstolo Paulo, poderá nos separar do amor de Cristo. Se você vai para o grego, nada é nada mesmo, nem você. Deus colocou um selo, selou com o Espírito Santo, porque Ele conhecia o Eliseu, e Ele conhecia você também. E Ele pensou: eu vou salvar esse cidadão, mas se a salvação depender do Eliseu, num determinado momento ele vai querer mexer nisso, então eu vou selar com o Espírito Santo e lacrar. Ele não tira o lacre. Nada pode nos separar do amor de Deus. As minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas não é isso que nós estamos ouvindo hoje nos pregadores de massa. É novamente uma indulgência que a pessoa tem que comprar. Então, pensar na reforma e olhar para o nosso tempo é necessário, muito necessário. Por isso que vocês estão aqui, estarão amanhã, estarão com certeza no domingo, né? Com certeza estarão. Nós já vimos que na França, na Inglaterra, na Suíça, na Escócia, na Alemanha, isso começa a borbulhar e o Evangelho, as igrejas começam a se formar, a um pensamento diferente, isso tudo debaixo de perseguição. Muitas pessoas foram torturadas. Se você quiser assistir uma série na Netflix que fala sobre esse momento, você vê como que era a tortura de fato, ela retrata muito bem. Eu esqueci o nome. Os Borges também, mas antes dos Borges até tem um pouco os Tudors. É muito boa a série. Ela fala muito bem do que está acontecendo na Inglaterra e França ao mesmo tempo. Está lá no Netflix, às vezes você fica assistindo umas coisas lá que não vai ter fim nunca, e se tiver fim você fica: acabou do jeito que não estava. Isso é a história mesmo, né? Acabou do jeito que tinha que acabar. E fala muito bem, conta muito bem esse momento das guerras, dos absurdos que se cometem. Ser reformado nesse momento é o que Lutero cantou mesmo, né? Eu posso perder tudo, mas eu tenho certeza da salvação em Cristo Jesus, né?
Os principais reformadores, nesse olhar pela história, vocês já conhecem. Lutero, na Alemanha, e na Suíça, você tem tanto Zwingli, como você, na Suíça Alemanha, né? Você tem Zwingli, e João Calvino, também na Suíça, dando prosseguimento ao que a gente chama do segundo momento da reforma. Isso é muito confuso, muitos não entendiam isso. Lutero é o homem de pôr a mão na obra. Lutero é a voz que deu o start. Mas a reforma de Lutero, ela não mexeu em todos os pontos. Ela ainda tinha alguns ranços do catolicismo, fortes ranços. É em Calvino que você vai ter uma quebra total com o romanismo. É em Calvino que você vai entender mesmo, e aí a gente chama, os teólogos chamam de segundo momento da reforma, que vai acontecer na França, que vai acontecer na Escócia depois com John Knox, que a Milene vai falar depois, que vai então dar nós temos tempos aqui, né? Já está acabando o meu tempo, inclusive, né? Mas se você for olhar, você vai ver uma diferença muito grande na reforma luterana, com Jorge Martin Lutero, e depois desse segundo momento com os reformadores, Zwingli, Knox e Calvino, principalmente Calvino. Ele vai elaborar as coisas. O que Lutero fez às pressas, talvez nem teve muito tempo, Calvino vai pôr isso de forma sistemática. Ele vai elaborar, é o homem da escrita, é o homem que sistematiza, mas é o homem que trabalha também, não é pastor de gabinete só não, é o homem que vai fazer reformas na cidade, né? Então, esses três homens são de suma importância na história, mais do que a Milene vai falar depois. Nós temos que pensar, né? Nesse período também a gente tem que pensar, tem que analisar que esses homens, principalmente Lutero, vivem na ameaça, né? Porque ele era um cidadão perverso mesmo. Ele dizia assim que no momento em que a moeda tocasse no fundo do cofre, uma alma saltava do inferno e ia direto para o céu. Pior que ele voltou, né? Ele reencarnou no... isso mesmo que você pensou aí. Ele reencarnou nele, não estou brincando. Não acredito em reencarnação, ok? Só estou brincando. Mas isso aqui expressa, eu coloquei essa frase, né, esse dito, essa tese, porque reflete o que era a igreja do momento, amados. Era isso mesmo. Era o dinheiro dando suporte para a religião. Talvez, pelo menos, a gente teria que pensar rapidamente assim, 3 obras de Lutero que vai mudar a história. A liberdade cristã. Nesse livro ele pregou que somos livres em Cristo Jesus. Negou nessa obra que somente o Papa pudesse interpretar a Escritura, mas que podiam ser lidas e interpretadas por qualquer crente sincero e iluminado pelo Espírito Santo. A outra obra é Apelo à Nobreza. Foi uma obra também que vai, juntamente com a tradução da Bíblia para o Novo Testamento, vai ajudar as pessoas a pensarem um pouco mais. Como também o livro que o Wycliffe lançou, que eu não me lembro o nome dele, mas que falava sobre o poder do imperador. Esse livro ajudou muito também, inclusive na Inglaterra. Esse livro caiu na mão do imperador da Inglaterra, que o levou a quebrar com a Igreja Católica, criando a Igreja da Inglaterra. Esse livro dizia assim que não era a Igreja que deveria mandar no imperador, mas que o imperador deveria mandar na Igreja. A Igreja era subordinada ao imperador, porque a Bíblia diz isso. E ele levanta, ele constrói isso mesmo, bem construído, que vai dar base para o imperador da Inglaterra depois resolver a quebrar mesmo e ter base, né? Esse livro foi muito usado pelos movimento reformado na Inglaterra.
Eles colocavam esse livro. A gente tem que lembrar que os escritos nessa época era à mão, ainda não estamos na reforma. A imprensa estava aí, né? Mas ainda em 1300 não tinha. Então, eram poucos livros que tinham. Apelo à nobreza é a obra que então ele vai usar. Aqui ele faz um apelo para o povo se unir, a nobreza, se unir e se levantar contra a Igreja Católica, apontando os defeitos, os erros, as aberrações que estavam sendo cometidas. Foi também um livro de importância nesse momento. Cativeiro babilônico da igreja, ele afirmava que a igreja também estava vivendo um cativeiro, a exemplo dos pré-reformadores, como o povo de Israel esteve na Babilônia escravizado, que precisava ser liberto disso, e a única forma de libertar era tirando a Bíblia, encontrando a palavra de Deus, assim como foi o texto lido aqui pelo Cristian. A Bíblia havia sido soterrada e a Bíblia não era mais a única regra de fé e prática. Isso a gente poderia somar as principais doutrinas, né? A infalibilidade da Bíblia, que Lutero vai batalhar nisso daí, o sacerdócio real de todos os crentes e a justificação pela fé. Talvez foram os pilares centrais que veio provocar e mexer com a religião da época, levando o povo a uma mudança. Eu vou pedir para o Beto, quase no penúltimo slide, por favor. Dizer que a salvação é pela graça não é só afirmar o caráter sobrenatural da salvação, mas é excluir todo e qualquer esforço humano para que o mesmo seja salvo. Nós nos libertamos, a igreja se diz a igreja evangélica, mas ela ainda criou algum sistema. Um tempo desse que bateram na porta de casa, e aí eu falei, olha, então nós vamos conversar, eu vou fazer duas perguntas para você, se você passar no teste. Nós continuamos. Jesus é único e suficiente Salvador. O que passar disso é anátema. Você concorda comigo? Eu concordo. Volto a dizer, Jesus é o único e suficiente Salvador, ok? Sim. Então eu só preciso de Jesus Cristo, não preciso de nada da lei, não preciso guardar dia nenhum. Não, falei, então acabou a nossa conversa. Jesus é aposta para você, tchau, vai embora. Né? Não dá mais para você. Você entendeu? Nesse caso era um dia de semana, uma ideia que a pessoa tinha. Mas ainda das nossas igrejas. Não, eu sou salvo, mas eu também sou o maior dizimista da igreja. Se der furo num lado, se eu não for bem na graça, eu faço de um outro lado. Não, mas eu canto no grupo de louvor, eu canto no coral, eu sou pastor, eu sou presbítero da igreja. O meu pai, né? Meu avô. Não. Dizer que a salvação é pela graça é mais do que afirmar esse conceito no seu sentido de um agir sobrenatural de Deus. É realmente crer nisso. E excluir todo o esforço humano. Salvação é pela graça. A santificação, aí nós podemos conversar. É o imperativo. Sede santos porque eu sou santo. Aí nós poderíamos dizer que é um sinergismo. Mas quanto à salvação, é um energismo. Só. Se alguém tem dúvida, vamos para Efésios. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu pergunto para você, o que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tem como dizer que há um mérito nosso. Não tem. É impossível isso. E por fim, quais são os desafios para nós nesse olhar para o tempo? Primeiro, você como reformado, dependendo da igreja que você está, ser possuidor de uma consciência religiosa fundamentalmente centrada na soberania de Deus.
Deus é soberano. Nunca mexa nesse pilar. Deus é soberano. Não há acidentes. Não tem como dizer isso. Deus é soberano. Hoje nós enfrentamos o desafio da chamada teologia em processo. Teologia aberta. Esse pessoal está dizendo que Deus aprende com o homem, que Deus correu risco ao criar o homem, que Deus dá o próximo passo de acordo com o que o homem dá ao dele. Deus não é soberano. E essa teologia, logicamente, sempre começa na Europa, vai para os Estados Unidos e está chegando no Brasil. O antropos no lugar de Deus. O homem regendo as coisas e Deus não é mais então soberano, mas Ele vai agindo, toda a ação de Deus é decorrente, uma reação de Deus decorrente de uma ação do homem. Ser dirigido pela palavra como única regra de fé e práticas. Não está na palavra, não tem esse papo lá. Tem lá um irmão, tem lá alguém que chega para você, olha, o Senhor mandou te dizer, vai plantar fava. Não está na Bíblia, tchau. Não, pastor, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Tem que estar nos... Igual me mandou lá, acho que o André que me mandou, né, André? Se não está nos 66 livros da Bíblia, você está aqui. Se você vai me falar, não está aí, não fale, né? Tem que estar na Bíblia. Hoje existe uma religião da subjetividade. Não, eu vi. Uma senhora na nossa igreja uma vez chegou para mim, pastor, sabe que eu tive um sonho, Deus me mostrou que o céu não é como a gente pensa que está na Bíblia assim. É um jardim, só tem flores no céu. Por que tem? É porque Deus me mostrou, Jesus apareceu para mim e mostrou que é assim. Eu falei, não, fica quieto, isso é presbiteriano. Fala isso não, tá? Toma o seu remedinho. Não fale isso. As pessoas começam a ter, e aquilo vai suplantar a palavra de Deus, vai tomar o lugar da palavra de Deus. Vá pela Bíblia, você não erra nunca. Fique na Bíblia, se firme na Bíblia. Na Bíblia você pode questionar a mim, a um líder maior, um papa, você pode chegar, mas não está aqui. Quando o diabo chegou para Jesus, Jesus disse assim, mas está escrito. Jesus, o Filho de Deus, poderia falar o que ele quisesse, ele é a palavra encarnada, mas ele dizia, está escrito. Está escrito. Somente a Deus adorarás. Está escrito. Está escrito. Não está escrito? E cuidado também, porque às vezes está escrito, mas não, fora do contexto, né? Só lê um texto e prega outra coisa. Está escrito no sentido total da palavra de Deus. Por último, ter consciência de que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus e devemos focar sempre na glória de Deus. Se a igreja perdeu o foco, está focando no pastor, no templo, na denominação, por melhor que seja, perdemos o rumo. Vamos pensar isso. Vamos orar? Deus de amor, nós paramos aqui, ó Pai, nesse olhar para a história, nesse olhar, Senhor, para o que aconteceu para chamarmos de reforma, quais foram os movimentos. Nós sabemos, ó Pai, que mesmo conhecedores, somos indignos muitas vezes em conhecer tanto, em saber tanto e não aplicar aquilo que dá de fato mudança nas nossas vidas. O que nós queremos esta noite é lembrar, Senhor, que a salvação é dom de Deus, não é mérito humano. Foi o teu beneplácito, foi a tua bondade para conosco. Lembrarmos, ó Pai, que somos dirigidos pela palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática. Não é a Bíblia mais o livro, não é a Bíblia mais o copo de água, não é a Bíblia mais o raminho verde, não é a Bíblia mais, é a Bíblia. A Bíblia, a única regra de fé e prática. Lembrarmos, ó Pai, que Jesus é o nosso Salvador e que a glória deve ser dada exclusivamente a Ele. Nós oramos, pedimos isto em nome de Jesus. Amém.